Segundo Poincaré, em tradução nossa, o método é precisamente a escolha dos fatos. Nesse sentido, vale se lembrar que, escrito em língua francesa, Poincaré compartilha conosco a tradição de uma língua neolatina, na qual o método diz respeito ao caminho, ao percurso, à escolha que se faz, ao atravessamento que se faz, não é? Então, o problema começa antes de sua explicação. O método diz precisamente as escolhas que são feitas dos fatos a ele relacionados. Há, então, uma não neutralidade, que não significa arbitrariedade, não é mesmo? Escolher um método implica em recortar fatos, conceitos, escalas, relações, e, portanto, consequentemente, estabelecer limites no campo da experiência, com coerência, ou seja, critérios, resistência do objeto, não é? A depender do que se estuda, o objeto oferece resistência, no sentido do que dá a conhecer, e verificação, que restringem a escolha, né? Então, o objeto é aquele que chama pelo método, ele chama pela escolha que se fará ao oferecer ou ao limitar ao pesquisador, ao cientista, aquilo que pode ser feito com ele. E isso, portanto, não significa arbitrariedade, não é? Há critérios a serem estabelecidos, que conduzirão a uma noção de objetividade, como a explicitação das operações que foram feitas, para que outros possam examiná-las e revisá-las. Ou seja, a não neutralidade se expõe na objetividade a partir do estabelecimento dos critérios que devem ser explícitos e expostos, a fim de que sejam, na medida do possível, replicáveis. Poincaré observa, né, que observar tudo é impossível. Então, há uma finitude que obriga o investigador a recortar, a delimitar, não é? A definir. Mais uma vez aqui, a etimologia. Definir significa pôr um fim, não no sentido de acabar, mas de delimitar, de cercear, de colocar uma cerca, né? Não há tempo para olhar tudo, observar ao acaso não constitui um método, e o recorte precisa de critérios justificáveis. De modo que a pergunta, o que olhar, ela se torna central, né? A questão vale para o físico, o historiador, o matemático, e também para o crítico literário, por exemplo. Segundo o autor, diferentes pela matéria, elas se aproximam pela forma, pela ordem de suas partes, não é? Então, a forma aproxima matérias diferentes. Estamos falando aqui no âmbito da resistência do objeto para a escolha do método e, portanto, de uma não neutralidade. Se há escolha, essa não neutralidade se aplica. A escolha científica também possui uma dimensão estética, não é? Há parâmetros como uma harmonia, ou seja, que orienta a descoberta de relações significativas, elas devem ser harmônicas. Harmonizar, nesse sentido, não é dizer que está belo, mas que há coerência interna, este é o sentido de harmonia. Infere uma noção de intuição, uma vez que o objeto observado sugere combinações e hipóteses fecundas, e estabelece, portanto, os critérios de verificação, uma vez que, estabelecidos e expostos esses critérios, há ordem
que pode ser confrontada e testadas as suas consequências, não é? Portanto, a beleza não orienta, não é? Ela garante a funcionalidade, né, do método. Inventar é discernir, portanto, diferenciar, escolher e verificar, né? Então, nesse sentido, discernir é perceber as relações entre os elementos ainda separados. Escolher é selecionar as combinações potencialmente fecundas. E verificar é ordenar consequências e confrontar a hipótese, né? Esse confrontamento se dá, então, por meio da escolha que foi feita. Ainda segundo Poincaré, em tradução nossa, a experiência nos deixa a liberdade de escolha, mas a orienta, ajudando-nos a discernir, ou seja, diferenciar o caminho mais conveniente. Mais conveniente não no sentido subjetivo, de confortável, mas aquele que melhor convém ao objeto da observação. Lembrando dos parâmetros estabelecidos, um deles está a resistência dos objetos, né? De modo que conceitos são quadros construídos e guiados. Onofre Croce Filho, na esteira de Poincaré, vai nos dizer, por exemplo, de que o formal é aquele que faz a mediação com o material, não é? Cito, a geometria é formal, mas representa o elo entre o formal e o material, à medida em que um conceito não copia o real, ele o reorganiza para tratá-lo, para interpretá-lo, para traduzi-lo, não é? De modo que a mediação se dá, por exemplo, em relação a um fenômeno físico, com uma construção formal e o retorno à experiência. Ainda segundo Onofre Filho, há uma exposição de uma tensão interpretativa, né? Uma leitura produtiva é aquela cuja construção matemática transfere exatidão e inteligibilidade ao estudo dos fenômenos por analogia. E uma questão crítica, por outro lado, é que, ao aproximar Poincaré de Platão, por exemplo, o ensaio pode enfatizar excessivamente verdade e essência e enfraquecer convenção e escolha. Então, falávamos anteriormente do fato de que, em Poincaré, convenção significa a não arbitrariedade, não é? E a escolha é o ponto decisivo para a definição do método, né? Isso vem de uma pergunta acerca da aproximação entre esses autores. Wigner, por sua vez, vai dizer que o êxito teórico também depende do recorte. Em tradução nossa, fazemos uma seleção bastante estreita ao escolher os dados, não é? Então, vejam que o método, ele não é neutro no sentido de que ele é orientado pelas condições que são impostas no momento da escolha, né? Sejam essas condições materiais, instrumentais, teóricas, né? Os objetos pedem o método, né? Eles convocam o método. E, portanto, essa não neutralidade não corresponde a um subjetivismo, né? Ela corresponde à explicitação dos critérios que são envolvidos no percurso de formalização e de testibilidade dos conceitos que estão sendo operados. A linguagem matemática, para Wigner, participa do que pode ser pensado,
né? Os conceitos são escolhidos por fecundidade, coerência interna e beleza formal. Já ouvimos falar diversas vezes em físicos filósofos, não é? Cujas equações ou formulações não parecem belas, né? Eles usam do critério estético, né? É muito bom, é muito eficiente, mas não muito bonito, né? Não muito harmonioso. Há algo que não ressoa da mesma forma, de uma forma que é produtiva, mesmo que eficiente. E, portanto, as leis, diferentemente dos conceitos, já são formuladas matematicamente. A matemática não entra apenas no cálculo, né? Ela se torna uma espécie de pressuposto. E se há um pressuposto, não é? Haverá, portanto, um limite. Lembremos-nos do início, com Poincaré, acerca da delimitação e da definição, não é? A precisão pode ser extraordinária, sem que o domínio de aplicação seja universal, né? Então, não se trata necessariamente de estarmos falando aqui do método para a universalização na produção do conhecimento necessariamente. Essa pode ser uma das tendências ou um dos objetivos, mas não necessariamente. Mesmo dentro de uma pesquisa que tenda ao universal, haverá limites, não é, para o seu desenvolvimento e estabelecimento de um domínio próprio. No nosso caso, apenas a título de exemplo, não é? Na análise literária, o método constrói uma série verificável, não é? Nós temos um material verbal, ele implica em recorrências e em uma montagem, que é o texto. O quarto momento é o da hipótese formal, não é? Da materialidade organizada. Ela é aquela que convoca ao crítico literário, por exemplo, o que o texto pede em si para ser lido, não é? Daí que há uma certa convocação da intuição leitora, por exemplo. Mas há limitações, não é? Um teórico da literatura como Humberto Eco, ao teorizar que a obra de arte é aberta, ou seja, de que ela não contém todos os sentidos claramente explicitados e que, portanto, convoca o leitor a interpretá-la no ato da leitura, vai precisar escrever outro livro chamado Da Superinterpretação, justamente para conceitualizar os limites da interpretação literária. Então, vejam vocês que mesmo com um exemplo artístico fundamentalmente estético, a escolha de um método implica não apenas na não neutralidade, mas em critérios de verificabilidade, não tão exatos talvez como a matemática ou a física ou a química requerem, não é? Mas esses limites são dados pelo próprio texto, pela sua própria materialidade formal. E, portanto, a escolha do método com o qual o texto vai ser observado, ela precisa ser levada em conta à medida em que o texto não pode ser observado o tempo inteiro, de todas as maneiras, como nós já vimos anteriormente. Em síntese, conhecer é selecionar e ordenar relações. Para Poincaré, o método escolhe os fatos e reconhece formas. Onofre Croce Filho, em sua retomada de Poincaré e comparação com a proposição platônica, nos relembra que a construção formal é aquela que faz a mediação
de espírito e experiência, de intuição e do observável. Enquanto Wigner, por sua vez, trata das estruturas abstratas alcançarem uma eficácia talvez inesperada, não é? Por conta da força das limitações, que mesmo que tendam ao universal, estão dadas por uma limitação de um domínio. A objetividade não é a ausência de escolha, ela é a escolha explícita, controlável e revisável. Portanto, em termos de uma discussão sobre epistemologia, que implica atravessadamente a ideia de valor neste caso, nós estamos falando que não há neutralidade nos métodos, não é? Uma vez que eles são escolhas. E que se são escolhas determinadas por variáveis, as mais diversas, a depender da natureza daquilo que se estuda. E que a objetividade residirá, portanto, não numa suposta neutralidade, que é impossível, mas na explicitação dos critérios, não é? Que foram adotados, no controle desses critérios no momento de sua implicação e na possibilidade da revisão desses critérios e dos resultados que são obtidos com esse método, não é? De forma muito breve e simples, essa apresentação teve o objetivo de tratar, então, da não neutralidade na seleção do método, dos métodos, não é? E nós, por uma escolha particular de nossa formação anterior em letras, buscamos brevemente relacionar com o objeto estético, com o texto literário. Mas partimos de algumas referências propostas no módulo 3 da disciplina de epistemologia, quais sejam os que estão em tela para vocês, não é? De Henri Poincaré, Science et Méthode, La Science et l'Hypothèse e Dernière Pensée. De Onofre Croce Filho, um artigo em específico, a matemática como propedêutica e epistemologia nas filosofias de Platão e Poincaré, que está em uma obra, né, um capítulo de uma obra intitulada Educación, Arte y Política en la Filosofía Antigua, e de Eugene Wigner, The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences. Foram os textos utilizados como base para essa breve apresentação e introdução sobre a não neutralidade quando se trata de método no fazer científico, no âmbito, portanto, da epistemologia. Eu agradeço a sua atenção e espero que tenha contribuído, convidando a leitura dos textos e ao estudo desses autores. Muito obrigado.